O Observatório Social Núcleo de Pará de Minas usou a tribuna livre da Câmara nesta última terça-feira para apresentar fortes denúncias de corrupção envolvendo a Prefeitura de Pará de Minas, no que se refere às atividades da gestão passada. Nós vamos ver na reportagem de Evânio Glauder. Apesar do ar-condicionado da Câmara Municipal marcar 22 graus, o clima esquentou. E aí ficou mais forte do que o forte calor. De posse de inúmeros documentos, a advogada doutora Bruna Faria, representante do Observatório Social, engatou uma quinta marcha e jogou muita mercadoria no ventilador. E não poupou críticas à antiga administração e ao Ministério Público. Para quem não conhece, o Observatório é uma associação privada, apartidária, que faz um trabalho de controle social e educação no município de Pará de Minas. Mas é coordenado por um sistema que hoje é composto por diversos observatórios em todo o país. Este sistema tem uma metodologia padronizada, mas cada observatório tem autonomia para executar o seu trabalho. Primeiro, a advogada criticou a proposta da emenda impositiva. Desde 2019, o observatório é contra a emenda em nível municipal, por acreditar que ela é uma porta de entrada para a corrupção, e citou alguns exemplos onde a emenda positiva não funciona. O ano passado, o Observatório fez uma denúncia junto ao Ministério Público relatando a utilização do aterro sanitário de Pará de Minas, feitas por algumas empresas, e havia o pagamento de taxas que eram pagos para um servidor público, que recebia o dinheiro, mas não repassava para os cofres da prefeitura. E então não tinha notícia de onde esse dinheiro foi parar. Então o Observatório denunciou isso ao Ministério Público e esperava a apuração. Infelizmente foi arquivado, mas quando o Observatório tomou conhecimento do processo completo e teve acesso à sindicância instaurada pela Prefeitura de Pará de Minas para apurar essa situação, o Observatório verificou que os indícios de irregularidades iam muito além desse caso do aterro sanitário, que envolviam até mesmo situações com empresas que só de 2021 a 2024 receberam mais de 88 milhões de reais da Prefeitura pela prestação de serviços. Então, a gente ficou preocupado com esse arquivamento por parte do Ministério Público, pois há indício de diversos crimes praticados, que podem ter sido praticados e precisam ser melhor investigados. O Ministério Público arquivou sem nem mesmo instaurar um inquérito civil, alegando que não havia indícios de irregularidades de dolo e dano ao erário. Para mim, o dolo nessa situação é mais do que específico. O servidor ele não pode alegar o desconhecimento da lei, até porque é um servidor que tinha 17 anos como servidor público. E, além disso, ele já foi até secretário, secretário municipal, exerceu cargos de chefia, altos cargos do alto escalão da prefeitura por diversos anos. Então, ele não pode alegar que ele não conhecia, que isso ele não sabia que era ilegal, porque conhecimento ele tinha sim. Isso daí é muito notório. E com relação ao dano erário, eu acho que é mais notório ainda, porque como que a prefeitura deixou de arrecadar esses recursos, foi utilizado por um servidor da forma que ele queria, e o Ministério Público sequer pediu comprovação para ele de como ele utilizava esse recurso. Não houve, o Ministério Público não fez sequer uma solicitação de documentos que não tenha sido essa sindicância. Ele não fez uma solicitação de oitiva de uma testemunha, nem mesmo desse servidor que é o principal envolvido no caso. Doutora Bruna veio até a Câmara para pedir ajuda aos vereadores, porque, segundo ela, a corrupção está instalada em Pará de Minas. Eu acho que isso pede uma apuração da nossa Câmara Municipal, uma apuração firme, um posicionamento dos nossos vereadores para apurar tanto essas denúncias quanto também essa atuação do Ministério Público em Pará de Minas, que por diversas situações a gente tem relatos de arquivamentos de situações graves, e o nosso medo é que, por meio disso, podemos falar assim que em Pará de Minas a corrupção ela está, em seu sentido amplo, ela está legalizada, porque é o que parece. Se um servidor pode receber recursos em nome da prefeitura e fazer com esses recursos o que ele bem entender sem prestar contas, para mim isso quer dizer que em Pará de Minas a corrupção está legalizada, se não tem indício de irregularidade nisso. A advogada disse ainda que a própria prefeitura fez uma sindicância e admitiu que a situação dava indícios de irregularidades e prática de diversos crimes.
Então, a própria prefeitura relatou isso, e isso foi levado ao Ministério Público. Então, eu não posso afirmar que houve isso, mas o que eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, é que, no mínimo, isso merece ser muito bem apurado. A execução desses contratos dessas empresas, como que estava acontecendo, como que era feita a fiscalização, a medição, porque são 88 milhões de reais nos últimos 4 anos. Né? E se essas empresas tinham um relacionamento tão próximo com o fiscal, gestor do contrato, com o próprio secretário, há de se, no mínimo, fiscalizar. Né? O que a gente espera é isso, que seja fiscalizado. O observatório apurou que eram gastos cerca de R$1,5 milhão por ano com a manutenção de veículos da Secretaria de Obras da Prefeitura. E esse mesmo servidor que a gente cita nesses casos, ele era o responsável também por essa manutenção. Por diversas vezes chegamos até reuniões com ele para tratar desse assunto. Em um único ano, por exemplo, né, aqui, trazendo exemplo, porque são muitos casos, mas trazendo um mais simples de ser entendido, em um único ano a Prefeitura chegou a gastar quase R$150 mil com a manutenção de 19 motocicletas da frota. Esse valor, na época, era suficiente para comprar 14 motocicletas 0 quilômetro. A gente questiona justamente isso, né? Por que esse gasto com motocicletas usadas, às vezes sucateadas, com tanto gasto com manutenção? Uma motocicleta, por exemplo, que tinha um valor de mercado de R$2 mil, em um único ano gastaram R$13 mil com a manutenção dela. Isso tem que ser averiguado, isso tem que ser verificado de forma ferrenha. Agora durma com barulho desse. Existe um registro no sistema de que um caminhão do ano de 1977 da Secretaria de Obras era abastecido com óleo diesel e álcool. Pasmem. Como eu disse na tribuna, eu ainda desconheço essa tecnologia de 1977. Então, no mínimo, não estou falando que tem corrupção, que está errado, estou falando que merece uma apuração muito séria.